as guerras, né? Tipo, Guerra da Divisão por. Coreia, essas coisas. Pode ser. Porque aí Do eu não, Goiás, eu do não vou. Alce. É, pode ser. Porque eu dividi a minha Guerra Fria em duas sessões. A Guerra Fria clássica, ou seja, a linha do tempo da Guerra Fria, e depois eu fiz um paralelo Guerra Fria, que é guerras e revoluções. Aí eu vou abordar todos os conflitos internos da Guerra Fria. E esse eu normalmente não trabalho com diretão, mas eu posso trabalhar na sequência, já que a gente vai ter mais tempo, Tá, né? pode ser. Pode ser? Então tá. Então vamos Tá, lá, e daí, terminando nossa Guerra Fria hoje, né, meninas? Rafa, Terminando nossa Guerra Não Fria. deixa eu Então falar. nós vimos. Oi? Rafa, a Oi? gente não combinou o horário pra sexta. Mas é só dizer o horário. Mas eu tô te perguntando que horas tu fica livre lá, porque a internet do cursinho é ruim. Eu, sexta-feira, eu não tenho nada de manhã. Eu teria aula no Conceição, mas o Conceição me deu férias essa semana. Então, sexta-feira de manhã eu posso trabalhar com vocês amanhã, a hora que vocês quiserem. No cursinho eu trabalho só da 1 às 2. A partir das 2, eu só tenho aula depois às 7 da noite, com o anual noite. Então, amanhã inteira, a hora que vocês quiserem, das 2 às 7, a hora que vocês quiserem. É só dizer, Rafa, tal horário, e pif, puf, já era. Umas 2h30 tu já tá em casa? Sim. Então pode ser. Pode ser 2h30? Fechou então. Já vou botar na minha agenda também, tá? Esse 14h30. link, Esse link mesmo, tá? tá? Então eu já fiz no grupo. Isso, e qualquer coisa vocês vão me dizendo, né, meninas? Bem tranquilo. Então a Tá, gente viu aqui a coexistência pacífica, a gente viu a morte do Stalin, né? A reaproximação entre o bloco comunista, o bloco socialista e o bloco capitalista, basicamente promovida por John Kennedy nos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, e o Nikita Khrushchev da Rússia, né, da União Soviética. Entre 52 e 60 nós tivemos o Eisenhower, nós falamos do caça às bruxas, né? Nós falamos também do Joseph McCarthy, que vai começar a perseguir os americanos de tendência socialista, o uso de propaganda ideológica pelos dois lados, inclusive com investimentos pesados dos Estados Unidos através daquele programa chamado Aliança para o Progresso, onde milhares de dólares americanos vinham para estimular uma propaganda anticomunista no Brasil. Aí que nós temos desenhos animados sendo utilizados tanto pelo lado socialista quanto pelo lado comunista, né? Eu sempre digo para os alunos que os Smurfs, assim, o desenho dos Smurfs é uma comunidade socialista, são todos iguais, todos, né, têm a mesma casa, cada um tem uma função, e o papai Smurf ainda tem, né, o chapeuzinho do PT vermelho, né, aquele vagabundo. Então, que demonstra claramente uma propaganda anticapitalista por parte, né, daqueles de tendência mais socialista. Depois nós vimos, então, a questão do SALT 1, né, 72, e SALT 2, 79, que é a dissolução, são os acordos para dissolver as armas nucleares, são os acordos entre Estados Unidos e União Soviética para diminuir. Se eu não me engano, o chefe de Estado na época era o Brezhnev, que foi o cara que fez esse SALT 172. E a ruptura sino-soviética, ou seja, o desentendimento que se gerou entre Rússia e China. Depois nós vimos o governo do John Kennedy, né? Vimos essas imagens do Joseph McCarthy, e se eu não me engano, terminei a aula com essa imagem aqui do Fidel Castro e o Nikita Khrushchev. Corrida espacial. Então, assim como os americanos ganharam a corrida armamentista, sempre com uma arma mais poderosa à frente dos russos, os russos acabaram ganhando a corrida espacial. O primeiro satélite artificial a ser lançado na Terra, fora da Terra, né, para ficar circulando na órbita da Terra, foi o Sputnik. Um ano depois, os americanos enviaram o seu próprio satélite, o Explorer primeiro, mas o Explorer primeiro tinha uma tecnologia inferior à tecnologia soviética, tá? Aqui que nasce uma lei internacional, gente, dizendo que o espaço não é direito a estado A, país A ou a país B, né? O universo, né, o espaço sideral, ele pertence a toda a humanidade, ninguém é dono dele, tá? Eu já vi questão de vestibular que pede essa lei da Guerra Fria, tá? Que estabelecida então entre Estados Unidos e União Soviética, dizendo que o espaço faz o que se quer lá, não é de ninguém aquilo, tá? 1961 foi um dos maiores feitos do século XX, alguns historiadores vão dizer que é o maior feito do século XX, que é quando o primeiro ser humano sai do planeta Terra e consegue ver o planeta Terra de fora do planeta, né? Ou seja, no espaço sideral. Em 1969, nós tivemos então a missão Apollo 11, enviando os primeiros seres humanos para a Lua, né? Inclusive tem teorias aí, será que realmente seres humanos foram para a Lua?
né? Existe uma teoria de que as imagens e as filmagens que se tem da Apollo 11 foram apenas uma, como é que a gente diz, uma encenação de Hollywood. A historiografia não trabalha com isso, viu? A historiografia como ciência, como racionalidade, como disciplina racional, ela não trabalha dessa forma. Tá? Eu poderia afirmar para vocês que 90% dos cientistas da história não consideram essa teoria verdadeira. Tá? Então, é uma coisa da minoria. Aí nós temos então a imagem para vocês, para quem gosta dos cachorrinhos, que nem eu, a cadelinha Laika, que foi o primeiro ser vivo, mamífero, a ser enviado para fora da órbita da Terra. Não se sabe nem se ela sobreviveu a... Coitadinha, pra que mandar É. ela? Se ela sobreviveu à força G, quando ela é enviada, porque o foguete faz tanta força, né, que faz uma pressão muito grande nos órgãos contra a parte de baixo, na hora da subida. Eles não sabem se a cadelinha Laika sobreviveu quando ela foi enviada, né, só no processo de ser enviada, ou se ela morreu de asfixia depois lá no espaço. Mas eles precisavam testar antes de enviar o ser humano, né? Ele ficou para a cadelinha Laika. E aí que nós temos o Yuri Gagarin, né, que é o cosmonauta, como eram chamados os astronautas da União Soviética, eram chamados de cosmonautas. Enquanto... Oi? É cosmonauta antes de pisar na Lua? A Vero está com uma teoria aqui, mas eu acho que é a xixilenta a teoria dela. Ai, acho que eu vou ficar sem sexo hoje. De novo, troca. Desculpa, pessoal, me excedi. Tá gravando, mas eu vou cortar depois lá na edição. Então aqui nós temos o cosmonauta, segundo a Vero, que não pisou na Lua, tá? Eu acho que não, eu discordo dela. Eu acho que como eram chamados os astronautas na Rússia, porque eles já eram chamados de cosmonauta em 61, antes do homem ir para a Lua. E os astronautas nos Estados Unidos. Agora eu vou chamar um detalhe bem interessante para vocês, gente, importante, que é os escritos no capacete branco dele. Está escrito CCCP, que significa em russo URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Teve alguns anos atrás uma prova da UPF que falava sobre a Revolução Russa e era um cara com a bandeira escrito CCCP. Né? E aí, se o cara soubesse que aquilo significava em russo União Soviética, já teria descoberto a resposta. E muitos alunos não sabiam. Então, CCCP são os inscritos em russo de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a terceira e última fase da Guerra Fria, ela começa com uma retomada de uma retórica agressiva entre as grandes potências. Então, na primeira fase, que nós chamamos de Guerra Fria Clássica, nós vamos ver que essa retórica ela é muito agressiva, né? O próprio presidente Harry Truman, em 47, foi lá e disse que usaria todo o poder do governo americano para perseguir o socialismo mundo afora. Então, nessa primeira fase, é uma fase de muita tensão, né, de possibilidade de guerra a qualquer momento, de uma retórica agressiva entre as duas potências constante. Na segunda fase, que é a coexistência pacífica, a coisa fica mais light, fica mais tranquila, né? E aí, reaproximação. Agora, na terceira fase, nós vamos ver a retomada da Guerra Fria Clássica, ou nova Guerra Fria Clássica, que é onde a retórica agressiva ela volta a ser uma referência. Tá? Muito porque a União Soviética está se desfazendo. A União Soviética está se esfacelando, está se destruindo. Então ela vai tentar manter uma retórica mais agressiva na tentativa de se manter no poder. Quem vai encabeçar essa nova Guerra Fria é o presidente dos Estados Unidos, ator de filme B, de filme de baixa qualidade, o ator Ronald Reagan. O Ronald Reagan, ele era um moralista, né? Daqueles moralistas bem hipócrita, que as mulheres não podiam usar decote, tipo o Jânio Quadros, assim, sabe? O maior inimigo da sociedade americana era a maconha, eram as drogas, e ele começa toda uma política antidrogas que hoje os países da Europa e Estados Unidos estão se desfazendo dessa política antidrogas implementada pelo governo Ronald Reagan na década de 80, tá? Onde há um aparelhamento da polícia militar, né? Há uma militarização da polícia, com helicóptero, com fuzil, né? Então eu vou aparelhar a polícia e vou fazer essa polícia passar a prender, né? Com tolerância zero, todos aqueles que estão envolvidos com drogas. Essa política antidrogas dos Estados Unidos vai fazer com que grande parte da população negra seja criminalizada. Tá? Alguns historiadores vão dizer que isso é uma nova forma de escravidão. Já que a escravidão acabou, nós podemos agora, a partir de agora, criminalizar o povo negro para mantê-los numa condição de submissão.
Essa política antidrogas tornou os Estados Unidos o país com maior população carcerária do mundo, né? E não resolveu o problema de drogas. O consumo de drogas nos Estados Unidos, da década de 80 para cá, só aumentou, e aumentou consideravelmente. Isso quer dizer que essa política armamentista antidrogas, ela não funcionou. Porque o consumo, além de aumentar, a gente acabou gerando um outro problema, que é população carcerária. A maior do mundo está nos Estados Unidos, certo? Então, gente, é isso que a gente fala. Ele vai falar também sobre projeto Guerra nas Estrelas. Hoje, essa tecnologia que o Ronald Reagan queria desenvolver na época já existe, né? A gente chama de domo de ferro. É um sistema de defesa aérea. Se um míssil entra no meu território, eu consigo identificar por um radar que lança um contramíssil que vai explodir ele no ar. Perfeito? Hoje, quem tem essa tecnologia é Estados Unidos, Japão e Israel. Eles possuem essa tecnologia do domo de ferro. Essa tecnologia, o Ronald Reagan tentou desenvolver ela, perfeito? Por quê? Porque esse é um período da retórica mais agressiva. Não deu certo. Por quê? Porque não se tinha tecnologia e dinheiro suficiente. Aí que vem os filmes de Star Wars. A ideia de Star Wars é Guerra nas Estrelas, a defesa contra mísseis balísticos inimigos que poderiam entrar no espaço aéreo norte-americano. Outra característica muito importante aqui, nós temos, então, o enfraquecimento da economia soviética. A economia soviética vai entrar em decadência, vai entrar em esfacelamento total. Tá? É tão grande essa crise econômica que a gente vai ver em 89 e 90, entre 89 e 90, todos os países que compunham as repúblicas socialistas vão se desfazer da URSS, vão conquistar sua independência. Vamos lá, então? Fim da URSS. Então, década de 80, a Rússia vivia atraso tecnológico. E o que significa atraso tecnológico, meninas? Se eu for botar o meu produto, vender com atraso tecnológico, com outro produto que tem avanço tecnológico, quem é que vai conseguir o melhor preço? Então, vamos pensar o seguinte, o meu produto tem alta tecnologia. O produto da Verônica tem a tecnologia muito ruim, beleza? Quando a gente botar o mesmo produto e vender no mercado, quem que vai conseguir melhor preço? O que tem melhor tecnologia ou o que tem pior tecnologia de produção? O que tem pior tecnologia de produção. Então, isso vai levar a uma crise de abastecimento na Rússia. Essa crise de abastecimento que se instalou, por exemplo, em 1917, né, um pouco antes da Revolução Russa, era muito grande. Aqui também vai ser muito grande. Por quê? Por causa do atraso tecnológico. Eu não consigo produzir o suficiente para todo mundo, né, para suprir a necessidade de todo mundo. Gastos militares, essa é uma lógica de Guerra Fria. Na Guerra Fria é um momento onde eu estou produzindo muitas armas, né? A corrida armamentista me diz isso. Em vez de eu investir essa grana em setores econômicos para desenvolver a economia, eu estou investindo nos setores militares, criando uma nata de militares que são privilegiados. Tá? Então, isso vai aprofundar ainda mais a crise. Escassez de produtos é uma consequência do atraso tecnológico. Crise agrícola, por quê? Porque há um atraso tecnológico na indústria, há um atraso tecnológico no campo. Não se produz alimentos suficientes para suprir a necessidade de todo mundo. Tá? Bom, pouco produto no mercado, o valor do produto aumenta. Isso chama-se inflação. Então, todos esses elementos vão prejudicar a economia russa. Aí vai em 1985, vai entrar o novo chefe de Estado da União Soviética, o Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev entra em 1985 como novo secretário-geral do Partido Comunista e novo chefe da União Soviética. Quando ele pega em 85 o governo da União Soviética, ele vai dizer, meu Deus, o governo está uma bosta. Uma crise econômica sem precedentes, crise de abastecimento, setores militares dominando tudo de forma autocrática, e ele vai trazer 2 projetos para tentar solucionar essa crise. Que, trocando em miúdos, meninas, essa proposta, esse projeto para tentar acabar com a crise é um projeto para acabar com o socialismo na União Soviética. Tá? Esses 2 projetos são, então, a perestroika, que é restauração na economia, né? Saindo um pouco de uma economia socialista planificada, né? Muito amarrada pelo Estado, muito engessada pelo Estado, porque o Estado planifica, né? Ele faz um planejamento da economia, não dá chance para a iniciativa privada desenvolver a economia por conta própria. E trazer uma economia de mercado, uma economia capitalista. Foi exatamente o que a China fez a partir de 78, 79, gente. Só que a China deu certo.
né? Hoje a China está quase ultrapassando os Estados Unidos como a maior potência do mundo na área econômica. A Rússia tentou fazer a mesma coisa que a China fez, de manter-se socialista, né, mas com uma economia um pouco mais voltada para a economia capitalista de mercado. Esse projeto do Mikhail Gorbachev é chamado de perestroika. E o mais interessante, Raina, Mikhail Gorbachev está vivíssimo da Silva, um dos maiores críticos do socialismo real, é o último chefe do socialismo real, o Mikhail Gorbachev. Eu já vi aluno ver a foto do Mikhail Gorbachev e não identificá-lo. É muito fácil de identificar o Mikhail Gorbachev numa foto. Ele é bem careca, só com aquele branquinho aqui nos lados, sabe? E ele tem uma mancha de nascença na careca que parece um mapa desenhado, parece um continente desenhado na careca dele. Então, quando vocês veem ele, aqui acho que não dá para ver direito, ó. Aqui, ó, tem uma baita de uma mancha aqui assim, ó. Então, normalmente, quando as questões trabalham o perestroika e glasnost, trazem a foto dele. E os alunos, quando eu digo, meus alunos veem a mancha, dizem, não, é o Gorbachev. Tá? Gorbachev, então... E a glasnost? A glasnost, então, é uma transformação, é uma modernização política para a Rússia. Inicialmente seria uma modernização do socialismo, mas na prática foi findar o socialismo. Foi acabar com o sistema político do socialismo. Tá? Vamos dar uma olhada mais afinco nisso aí. Perestroika, então, dinamizar a economia, né? Ou seja, dar mais autonomia para a burguesia, dar mais autonomia para as empresas, sem serem gerenciadas e controladas constantemente pelo Estado. Então, elas ficam com mais autonomia, mais liberdade. Incentiva a produção de pequenos negócios, né? Não grandes empresas, mas pequenos negócios, que seria, então, uma abertura para uma economia de mercado. Captação de recursos para investimento estrangeiro. Então, eles querem abrir a Rússia para o capital internacional, para os investidores internacionais. Aí eu te pergunto o seguinte, Raina, se eu for abrir o meu país para o capital internacional, para os investidores internacionais, esses investidores só vão investir no meu país se eu der segurança. Se eu não der segurança quanto ao investimento deles, eles não vão investir. Tanto que a OMS, a OMC, não é a saúde, a OMC, a Organização Mundial de Comércio e essas instituições internacionais, elas têm regras do comércio internacional. Se um país desrespeita essas regras do comércio internacional, ela provavelmente vai ter fuga de capital. Os investidores vão tirar dinheiro dessa cidade, desse país e investir em outros que têm mais segurança. Quando a Rússia quer abrir a Rússia, né, quer abrir um país para investimento internacional, ela obrigatoriamente vai ter que respeitar as regras da globalização internacional. Porque senão ela não vai conseguir dispor, né, fomentar a segurança necessária para os investidores levarem seus capitais para a Rússia. Tá? Abertura de mercado para a economia, combate à corrupção, porque muito do dinheiro público era desviado por corrupção, acho que a gente sabe bem o que é isso, né? E desarmamento, para mim é o mais importante. O que significa desarmamento? Acabou a Guerra Fria, galera. Vamos parar de botar dinheiro nos milico e vamos botar dinheiro na economia. Claro, os milicos não vão gostar disso, vão fazer uma revolta, vão tentar fazer um golpe de Estado para derrubar o Mikhail Gorbachev. Porque o Mikhail Gorbachev estava tirando o osso da boca dos militares. Né? Eu vou deixar de investir dinheiro nas questões militares e vou começar a investir na economia. E o que isso significa aos militares? Perda de dinheiro, perda de privilégios. Tá? E os militares não vão gostar disso. E a glasnost, reformação do socialismo, caramba, né? Na prática, era acabar com o socialismo. Redemocratização da ordem política, extinção do Partido Único, o Partido Comunista Russo, né? Trazer mais liberdade de imprensa, mais liberdade de expressão. Críticas ao governo foram permitidas, estações de rádios estrangeiras foram também permitidas. Então, o que o Mikhail Gorbachev está fazendo é criar um Estado democrático para que outros países capitalistas possam investir nesse país com mais segurança. Tá? Eleições diretas já foram anunciadas em 89, né? Em 1990 já entra o primeiro presidente democraticamente eleito depois da União Soviética, do socialismo real, e vai ser o Boris Yeltsin, o cara que gostava da manguaça. Eu vou explicar para vocês. Muitos presos políticos foram libertados, tá? Então é um período de abertura para a democracia. Então, a glasnost e a perestroika, inicialmente, era um discurso de reformar o socialismo.
mas depois se viu que não tinha de reforma, não tinha nada. Era colocar em prática um sistema capitalista na Rússia. Perfeito? Olhem só. Como eu disse para vocês, os militares não vão perder esse osso por pouca coisa, né? Eles não vão aceitar essas reformas na qual eles, né, os militares, esse setor, vai perder os seus privilégios. Então, setores conservadores, que sempre tiveram privilégios, sempre tiveram na nata do poder da Rússia, vão contestar e vão tentar derrubar o Mikhail Gorbachev, assim como a sua glasnost e a sua perestroika. Trata-se da KGB, que não existe mais. É o serviço secreto da União Soviética, que equivale nos Estados Unidos à CIA. E aí nós temos o atual presidente da Rússia, o Vladimir Putin, que está há 20 anos no poder, e ele foi o presidente, ele foi o chefe da KGB, ali no finalzinho da URSS. Os líderes do Partido Comunista e os ministros do Estado, ou seja, os chefes de Estado, que durante toda a Guerra Fria tiveram muito poder, a KGB, os militares, os líderes do partido sempre tiveram muito poder, agora eles vão perder poder com a glasnost e a perestroika. Tá? Em 1991, houve uma tentativa de golpe contra Mikhail Gorbachev e as suas reformas. Os conservadores foram derrotados por uma aliança popular com militares de baixa patente. É uma espécie de revolução tenentista, uma revolta tenentista na Rússia, tá? Claro, quando eu falo revolta tenentista, vocês sabem que é uma revolta de militares de baixa patente no Brasil. A mesma coisa se dá na Rússia. Esses militares de baixa patente, eles vão se unir às manifestações populares e eles vão garantir a glasnost, vão garantir a permanência da perestroika e glasnost, tá? O líder dessa movimentação contra-conservador, né, desse movimento conservador para a manutenção da URSS foi o Boris Yeltsin, que vai ser o primeiro presidente após, né, a União Soviética ser dissolvida. O Boris Yeltsin, ele era conhecido, meninas, e eu me lembro ele de criança, tá? Ele gostava de ir nos palanques públicos, assim, sabe? Shows, como todo presidente vai, né? Só que ele ia bebaço. E ele, então, beliscava a bunda das mulheres, dançava, caía, às vezes os caras tinham que segurar ele, e ele estava sempre assim, ele era famoso por ser manguaça, tá? Em 1991, a Lituânia, Letônia e a Estônia proclamam independência da URSS. Em 1991, é assinado na capital da Bielorrússia, a cidade de Minsk, um acordo que acaba definitivamente, formalmente, com a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Trata-se aqui do Tratado de Minsk, assinado inicialmente por Bielorrússia, né, a capital Minsk, Ucrânia, capital Kiev, e Rússia, capital Moscou. Perfeito? Porque eles vão pensar o seguinte, a gente vai se desfazer da União Soviética, que é uma confederação de países, e vamos entrar isolados, sozinhos, cada um por si, no mundo capitalista globalizado? Não. Vamos entrar no mundo capitalista também em bloco. Só que em vez de um bloco socialista, vamos substituir por um bloco capitalista. Eles criam a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que é uma nova confederação entre Bielorrússia, Rússia e Ucrânia, para entrarem juntos no mundo capitalista globalizado, né, e poderem se ajudar de forma mútua. Deu para entender isso? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tratado da União, cada república da antiga URSS teria o direito de optar, por meio de um plebiscito, se desejava ou não conservar a sua adesão à União Soviética. Então, a União Soviética vai dar liberdade para suas repúblicas, né, confederadas, de, olha, vocês têm liberdade, se quer sair, quer ficar. Né? E todo mundo decidiu sair, né, por pressão popular. Essa imagem, para mim, ela é muito simbólica, meninas, ela é muito significativa. Eu tenho aqui o George Bush pai, o pai do George W. Bush, recém-presidente dos Estados Unidos. Ele foi vice-presidente, depois foi presidente dos Estados Unidos. Aqui nós temos o ator de filme B, né, o Ronald Reagan. E aqui nós temos o Mikhail Gorbachev, que é o cara da perestroika e da glasnost. E eles estão diante do maior símbolo do capitalismo moderno, que é a Estátua da Liberdade. Então, simbolicamente, essa fotografia diz o quê? Acabou o socialismo. O capitalismo foi vencedor. Né? E aí, como diria o Fukuyama, a história acaba aqui. Ele vai dizer que a história acaba aqui. Claro que a história não acaba aqui, né? Mas o que fazia a história se movimentar, que era a luta entre capitalismo e socialismo, acabou aqui. E aí?
Verá no marasmo agora, vai ficar tudo na calmaria. Então, é o texto bem importante do Fukuyama, um burocrata americano. Nos anos 70, vamos dar uma revisada então. 71, os Estados Unidos apoiam a China no Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque a China havia rompido com os soviéticos. Apoiar a China seria dar uma alfinetada nos soviéticos. 72, Richard Nixon, que foi o único presidente da história americana que renunciou ao cargo de presidente dos Estados Unidos, assim como o Jânio Quadros, né? O Ronald Reagan, o Richard Nixon, ele se envolveu num esquema de corrupção chamado Watergate, o esquema do Watergate, que foi amplamente divulgado pela mídia americana, um escândalo gigantesco, e a solução do Richard Nixon foi pedir para sair, ele pediu para sair. O Richard Nixon encontra-se com Mao Tse-tung, né, selando essa reaproximação dos Estados Unidos com a China, né? O Mao Tse-tung, que morre, se eu não me engano, em 78, 79, era um cara cruel, um chefe de Estado cruel. Nixon e Brezhnev, né, que é o chefe de Estado da União Soviética, vai assinar o Plano SALT I, como a gente já viu. 1973, né? Nós temos então a crise do petróleo, depois da guerra do Yom Kippur, que é a guerra entre palestinos e israelenses. Os países árabes que comandam o OPEP, né, os países com maior produção de petróleo do mundo, eles vão provocar um aumento drástico no valor do petróleo, provocando uma crise internacional do petróleo. O Brasil, por exemplo, tenta sair dessa crise do petróleo com um programa dos militares chamado Pró-Álcool, tentando fabricar mais carros a álcool, o que era uma bosta, o tal do carro a álcool. Tá? Em 78, Jimmy Carter mediou, através da conferência de Camp David, uma paz entre Egito e Israel. Isso aqui é muito importante, tá? Já caiu na prova da UPF, inclusive. O Jimmy Carter era um candidato mais vida boa, né? Ele era um cara mais ripongo, inclusive dizia que ia ser a favor da liberação da maconha, mas aí a sociedade conservadora não deixou ele fazer isso. Em 1979, Carter, né, o Jimmy Carter, assina com o Brezhnev o Plano SALT Plano SALT II, para a diminuição das armas nucleares, e nesta mesma data ocorre a Revolução Iraniana, quando Shah Reza Pahlavi é substituído pelo Ayatollah Khomeini. Nos anos 80, então, novembro de 87, Ronald Reagan e Gorbachev vão no encontro. A gente viu as fotos do encontro deles lá diante da Estátua da Liberdade. Eliminação dos mísseis de médio e curto alcance na Europa e na Ásia. Então, eu estou desfazendo de toda a lógica da Guerra Fria, né? Em janeiro de 88, retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Eles tentaram lá em 79 e 80 invadir o Afeganistão, não deu certo. Aqui nós temos a participação do Rambo, sim. O Rambo, que era aquele... Nunca viram o filme do Rambo? Não conhece o filme do Rambo? Meu Deus, Maria, tu não conhece o Rambo? Eu estou muito velho, não conhece o Rambo. O Rambo era o filme de ação mais esperado da década de 90, era o Rambo. O Rambo sempre lutava no lado dos americanos contra os soviéticos no Afeganistão, tá? Ou quase sempre. Em 1991, a dissolução do Comecon, aquele programa de auxílio mútuo econômico entre os países socialistas, e a dissolução também do Pacto de Varsóvia, o pacto militar entre os socialistas. Tá? Meninas, eu não vou entrar aqui, vou entrar direto nas questões para vocês. Materiais que vocês já têm, né? Vai falar sobre a dissolução na Polônia, na Hungria, na Bulgária, na Tchecoslováquia, como é que o socialismo se desfez nesses países. Tá? Eu vou deixar o material para vocês darem uma olhada mais afinco. Isso cai muito pouco nos vestibulares, tá? E eu acho essa parte mais chatinha. Não entendi? Tava meio estranho o áudio. Melhorou Era agora? só pra mim? Era só para Ana Maria Su? Não, agora melhorou. Agora Melhorou? É, porque antes estava bem lixo. Sinceridade, tudo nessa. Não, mas tem que dizer. Melhorou agora, posso continuar? Um fio enrolado. sim. Posso continuar? Então tá. Então esse material eu vou deixar para vocês darem uma olhada depois, tá? Como é que foi exclusivamente, ou seja, como é que foi de forma específica em cada nação do leste europeu, cada país do leste europeu, como é que foi a dissolução da URSS, a dissolução do socialismo real, tá? Vamos para as questões de vocês então, meninas. Penúltimo assunto do ano, hein?
Bastante tempo pra gente Do revisar, semestre. rever. Do semestre. Isso Pô, aí, do falando em semestre. áudio, vocês não acham que os das lives é muito baixo? Tu acha? Eu acho. Ou eu sou surda. Mas eu acho que isso é porque a gente não usa o fone, porque eu também não uso e fica bem baixo. É. Eu comprei um acho que microfone de lapela. Querem testar o meu microfone de lapela? Fica melhor se fica Quando eu melhor. uso o fone, não fica muito diferente. Pra mim, fica. Eu uso, fica muito diferente. Ah, eu não tenho nenhum fone. Eu não queria comprar um fone só pra ouvir as lives. Tu não tem um Ah, o fone de fone celular aí, guria? Eu devo ter uns 20 fones de celular aqui em casa. Aqui, ó, esses assim. Não, só que os do meu celular, tipo, o que eu tinha antes é diferente. É a pontinha mais grossa. E eu não tenho nenhum fone. Ai, Eu gente, eu roubei da minha prefiro irmã. pontinha grossa. Mas dá pra Rafael. comprar um adaptador, Su? Dá pra comprar um adaptador. Tá Se tu que me der custa muito? especificação. Ah, às vezes custa 10, 20 pila. Ah, não, tá de boa. Vou analisar. Só fazer uma troca aqui. Como é que tá meu som agora? Tá melhor ou tá pior? Tá bom, tá de boa. É igual. Igual? Não mudou nada? Tá igual. Não. Não dá pra te ouvir. E assim? Agora dá. Dá? E é melhor assim ou é melhor assim? É melhor assim ou é melhor assim? Assim? Assim. Assim é Assim, melhor. Tá, beleza. fica mais limpo o som. Fica mais limpo, é. É que eu comprei uma lapela e ele tem um condensador de som que ele dá uma reduzida para fazer as gravações e as videoaulas da galera. Ai, que legal. Paguei 50 pila, mas é bem bom. Chique. Eu sou chique, bem. Eu sou youtuber, Bem Rafinha. Eu sou youtuber. Só falta os milhões. Pro desgosto da minha mãe, velho, eu sou youtuber. Gente, já tenho 20 vídeos lá no meu YouTube, no meu canal. Ai, Eu vou virar olha. youtuber também. Eu, por enquanto, não ganho dinheiro nenhum com o tal de youtuber. Daqui a pouco, daqui uns dias, o Rafael vai ganhar recebidos. Mimos. Mimos. Ai, ai. Roupa íntima. Usada. Que horror. Ai, ai, que horror. Desculpe, pessoal, me excedi. Vamos lá, então, vou puxar aqui. Agora acho que é 5.6, né? Deixa eu só aqui buscar, localizar. 5.6. Foi, Guerra Fria. Então, vou projetar para vocês, já está gravando. Oxe, Maria, saiu? Fechou. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Baixadinha. Ai, ai. Agora, então, vou projetar para senhoritas. Fechou? Fechou? Vamos lá, então. Na questão 1, Guerra Fria, na Conferência de Potsdam, em julho de 45, Winston Churchill compreendeu de imediato que a situação mudou totalmente após o anúncio da explosão do Almagordo. A explosão da primeira bomba atômica. Acho que não, a palavra está errada. O Japão podia ser esmagado rapidamente sem a ajuda de Moscou. Na Europa, qualquer tentativa de expansão dos exércitos soviéticos encontraria as novas armas americanas. Na Europa, qualquer tentativa de expansão dos exércitos soviéticos encontraria novas armas americanas. Os termos do futuro e equilíbrio mundial se encontravam assim subitamente modificados. Então, basicamente, está falando da divisão do mundo entre União Soviética e Estados Unidos, né, e as suas capacidades bélicas na época, a respeito da nova realidade criada pela explosão dos 1000 sóis, que é basicamente, como se diz, como se chama a bomba de Hiroshima. Considere as afirmativas a seguir. A bomba atômica, criada especialmente para atingir Hiroshima e Nagasaki, a fim de derrotar o Japão, foi uma conquista da ciência e da tecnologia que possibilitou as guerras, as grandes potências, a construção de uma era de paz entre as nações. Gente, a bomba atômica trouxe mais paz ou trouxe mais desespero?
Mais desespero, para mim a 1 tá errada. Para mim trouxe mais desespero, tá? E não paz. Trouxe mais Guerra Fria, né? Um novo modelo de guerra do que a paz. O novo artefato bélico definiu os termos do embate político entre as grandes potências, eliminando a possibilidade de novas guerras, tanto aquelas realizadas por exércitos regulares, quanto os combatentes de guerrilhas. Gente, eliminou guerras. Eu eliminei uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética pela questão da aniquilação mútua. Mas várias guerras foram estabelecidas no mundo durante a Guerra Fria, financiadas ou influenciadas pela União Soviética e Estados Unidos. Então, para mim, a 2 está errada. 3. A bomba atômica tornou-se um dado novo nos acordos que vinham sido feitos entre Estados Unidos e União Soviética. As duas potências que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, haviam dividido o mundo em duas grandes áreas sob sua influência. Para mim, a 3 está certíssima, né? Por quê? Porque a conversa entre Estados Unidos e União Soviética vai ser diferente depois da bomba atômica. Tá? E isso eu não tenho dúvida. E a 4, a bomba atômica desencadeou um novo estilo de confronto, tornando-se o artefato bélico principal para os países que almejavam disputar o poder político e militar no planeta. Para mim, a 4 é igual a 3, só que com outras palavras, gente. Tá? Porque uma nova forma de fazer confronto, assim como a 3 é uma nova forma de conversar. Para mim é 3 e 4. Essa é a alternativa certa? Essa? Fechou então? Gente, alguma dúvida nessa? Vocês conseguiram identificar por que a 1 e a 2 estão incorretas? Su? Para de dar risadinha aí, senão vou divulgar teu nudes pra galera aí, viu? Na 2, nós temos então o filme Boa Noite e Boa Sorte. Em 1953, os Estados Unidos, o jornalista Edward Murrow utilizou seu programa TV CBS, a maior rede de TV norte-americana, para anunciar a política de caça às bruxas do senador Joseph McCarthy. Então, macartismo nós temos aqui. O contexto da década de 50, em que esteve ambientado esse episódio, foi também tema do filme Boa Noite, Boa Sorte, correspondendo às alternativas a seguir, exceto formulação da doutrina Truman, criação do Comitê das Atividades Anti-Americanas para realizar a propaganda comunista em apoio à União Soviética. Gente, contra a União Soviética, né? Comitê das Atividades Anti-Americanas é para perseguir o socialismo, assim como a doutrina Truman. Então ela é contraditória em si, né? Porque a doutrina Truman persegue o socialismo, como é que é para apoiar o socialismo ao mesmo tempo? A B. Fragilização dos direitos civis e políticos nos Estados Unidos. Qualquer pessoa com críticas ao capitalismo podia ser considerada um potencial inimigo do Estado e traidor da pátria. Eu estou bem inclinado para essa aqui, para mim essa aqui está certa. Tá? Mas eu vou deixar a interrogação. É errada. Errada? Pede exceto. Exceto. Ah, é verdade. Então é A. É A. Vamos ver as outras. C. Revolução Cubana de 59, em contraposição à política dos Estados Unidos de ter a América Latina sob sua influência. Algo enunciado desde a doutrina Monroe, América para os Americanos, na primeira metade do século XIX. Sim, inclusive a Constituição cubana, a gente nasce em 1898, tá? 1898, a Cuba consegue independência da Espanha com a ajuda dos Estados Unidos. E vai ter uma emenda constitucional nessa Constituição cubana de 1898, a independência da Cuba, chamada Emenda Platt. A Emenda Platt abria precedentes, abria direitos para o governo americano interferir na política cubana a hora que os dois bem entendessem. Tá? Isso é uma clara política de boa vizinhança, né? Uma política de diplomacia do canhão, né? Uma política de doutrina Monroe, América para os Americanos, que é a influência que os americanos querem e desejam exercer sobre a América Latina. Até os dias de hoje a gente vê que isso existe. Tá? Para mim está certíssimo. A D, apoio dos Estados Unidos através da CIA, a derrubada do governo de Jacob Arbenz, na Guatemala, tá? De caráter socialista. Esse governo vinha atuando em defesa dos interesses nacionais, implementando a reforma agrária, né? Então, se o país tem interesse nacional e reforma agrária, ele é socialista, tá? E expropriaria a empresa norte-americana United Fruit Company,
Tá? Então, a Guatemala implementa nesse período um caráter levemente socialista, tá? E isso vai levar, então, a uma intervenção da CIA na região. E aí, apoio dos Estados Unidos à queda do ministro iraniano Mohammad Mossadegh, que havia nacionalizado os campos de petróleo. O poder é assumido pelo Shah Reza Pahlavi, aliado de Washington. Tá? E aí, em 79, o Shah Reza Pahlavi é substituído pelo Ayatollah Khomeini, certo? Por isso que a Conferência de Teherã foi, então, na capital do Irã, por causa dessa aliança entre o Shah Reza Pahlavi, um militar civil, não religioso, que governava o Irã nesse período. Tá? Depois o Ayatollah vai fazer uma república islâmica, né, invertendo essa versão laica, secular do Shah Reza Pahlavi. Tranquilo essa, então? Incorreta é a próxima questão, meninas. 3. É a 3? É a 3. Eu não consegui identificar muito. É o resultado. É a bomba atômica, né? Sendo lançada do avião Enola Gay, e o resultado, né, da bomba atômica logo lá embaixo. Nakazava, General Nakazava, acho que é. O dia seguinte, São Paulo, 2001. Do ponto de vista dos Estados Unidos, as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki visavam abreviar a guerra com o Japão e provar aos países europeus que da sua superioridade econômica. Eu acho que é A. Eu daria A. É A? E? Vamos ver uma por uma então. B. A concretizar entendimento diplomático com o Japão e a Alemanha, com vista na consolidação da paz. Também não. Encerrar a guerra com menos custos de vidas humanas para os dois lados do conflito. Essa é a resposta certa? E. Sinalizar para o RSS o poderio bélico e terminar a guerra. É isso mesmo. Sem maior custo de tropas e armas americanas, tá? Então, ao contrário do que eu tinha dito antes, que a A era correta, a A é incorreta, gente. Porque ele não quer provar sua superioridade econômica para a Europa. Ele quer provar sua superioridade bélica para os soviéticos, que vão ser os seus maiores concorrentes no mundo a partir de agora. Tá? Agora, meninas, para mim a grande questão da bomba atômica, é o fato de que os americanos lutavam com suicidas. Era preciso 5 soldados americanos para cada soldado japonês, certo? Isso demoraria muito tempo e teria muitas vidas perdidas para invadir o território. Vamos lá então? 4. Leia o texto a seguir. Torna-se claro que toda tecnologia em desenvolvimento na corrida pela conquista do espaço não seria só utilizada para viagens espaciais ou em proveito da humanidade. Sim, vocês hoje têm um celular com GPS, né? Graças a essa tecnologia espacial desenvolvida aí durante a Guerra Fria. Atrás do cenário, eu, por exemplo, para me achar no trânsito, velho, quando eu vou viajar, eu sou uma ameba. Se eu não tiver o meu Waze ali, o meu GPS, eu tô mal pago. Através do cenário da Odisseia do Espaço, ocultavam-se os fins bélicos. Os foguetes desenvolvidos poderiam servir tanto para transportar cargas pacíficas e satélites como armas atômicas. O progresso da humanidade trazia consigo o princípio do fim. Um incidente internacional ocorrido em 1962, aqui ele está falando da crise dos mísseis, tá? É exemplar para demonstrar a permanente tensão vivida pelo mundo. Tá? Então aqui, vamos lá, assinale a alternativa que representa o incidente de 62 escrito pelo texto. Gente, 62, tá? Crise dos mísseis, eu desenhei isso para vocês, de 62. Né, Maria? Isso aí, tá? Lembrando vocês que a construção do Muro de Berlim é de 61, agosto de 61, mesma data em que o Jânio Quadros pede a renúncia. Aqui nós temos uma foto, olha essa foto aqui, a minha é melhor do que essa aqui tá uma bosta. É a foto do Nikita Khrushchev com o John Kennedy. A minha foto tem eles apertando a mão, aqui tem só um, né, de ladinho pro outro. Foto tirada no ano de 61, referente a dois acontecimentos, a dois conhecidos dirigentes internacionais, Khrushchev e Kennedy. Remete ao período conhecido como coexistência pacífica, também conhecido como segunda fase da Guerra Fria, no qual pode ser entendido como paz armada, desarmamento nuclear num prazo de 10 anos, desarmamento nuclear no prazo de 5 anos, desarmamento proposto pelos norte-americanos. Eu estou entre a B e a C.
Eu iria de B. A. Ah? Vixe! Paz Armada. Que questão de merda. Que a gente lembra mais da Paz Armada da Primeira Guerra Mundial, né? Também nós temos uma Paz Armada. Eu fazendo a prova é bem assim. Basicamente, gente, basicamente nós temos aqui, meninas, não o plano SALT 1 para SALT 2, tá? Que seria a B e a C ali, a promessa de desarmamento, tá? Mas uma paz e eles estando armados. Vamos pensar, gente, que a gente está falando aqui 61. O primeiro plano SALT é de 72, então nós temos 11 anos depois disso aqui. Tá? Por isso não pode ser a B ou a C, como eu tinha dito anteriormente. Certo? Tranquilo? A francesa deve votar, diziam os cartazes em manifestação pelo sufrágio universal. Então olha as francesas ali, ó, rebeldes. Sobre as manifestações e movimentos populares na história, é correto afirmar que Gandhi foi um líder da luta por independência na Índia, sim, e defendeu a resistência pacífica, ou seja, resistir contra o domínio inglês de forma pacífica, sem agressão. Mesma técnica utilizada por Martin Luther King na luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Da população através de boicotes de produtos ingleses, greves, jejuns e recusa de pagar impostos, sim. Então, é uma resistência pacífica e uma desobediência civil. Não pagar impostos é desobediência civil. Eu estou obedecendo bem nos últimos anos aí, gente. 2. Na Romênia, do final dos anos 80, Nicolau Senescal, filho da puta, diga-se de passagem, respondeu com violência às manifestações pela democracia naquele país. A repressão foi eficaz no sentido de impedir a queda do ditador. Gente, a repressão não foi eficaz. O Nicolau Senescal tentou, com violência das Forças Armadas, barrar as manifestações por democracia, mas as próprias Forças Armadas da Romênia capturaram o Senescal, o Nicolau Senescal, a sua esposa, e fuzilaram os dois em praça pública, levando a democracia até a Romênia, tá? Então, para mim, a 2 está errada, a 1 está certa. 4. O movimento dos sufragistas era composto de mulheres que reivindicavam o direito ao voto. As 2 guerras mundiais foram importantes para ressaltar o papel feminino na sociedade, mas a conquista do direito ao voto foi desigual em diferentes países. Para mim, a 4 está certa. Para mim, a 4 está certa. Tá? O movimento sufragista, o das sufragistas, é um movimento feminino. Ele não foi igual em todo o planeta, né? No Brasil, por exemplo, a partir de 30, nos Estados em 1919. Então nós temos aí 11 anos de diferença para os Estados Unidos, para o Brasil, por exemplo, as mulheres terem direito ao voto. Tá? Então ele não é igual em todas as localidades. Então, para mim, eu dei, por enquanto, 1 e 4, né? Isso? 8. Guerra do Vietnã foi alvo de várias manifestações que ocorreram em diversas partes do mundo. Faça amor, não faça guerra. Foi um dos slogans presentes nesse movimento de contestação. Gente, está certo, foi alvo de várias manifestações que ocorreram em diversas partes do mundo. Essas manifestações, elas são conhecidas como manifestações de contracultura, tá? O movimento hippie, o movimento beatnik, né? O movimento de 68 na França, que o Hernani sempre trabalha muito bem, são todos movimentos de contracultura. E uma dessas pautas sempre é, né, o fim da guerra no Vietnã, onde os soldados americanos tinham tanto poder lá que entravam nas vilas, estupravam, matavam criança, cometiam horrores, né, os soldados americanos. Por quê? Porque era gente muito pobre nos Estados Unidos que ia para a infantaria, né? Então, era gente que não tinha, às vezes não tinha estudo, não tinha consciência, envolvido com bagaceira. Chegavam lá, como eles estavam armados das vilas do Vietnã, eles invadiam, matavam, estupravam, faziam horrores. Para mim, essa está certa, gente. Então, eu dei 1, 4 e 8. 16. As manifestações de maio de 68 na França, como eu acabei de falar para vocês, tiveram seu fim com a rendição do general de Gaulle e a escolha de Daniel para a presidência daquele país. Para mim está errado. General de Gaulle? Tá errado. Grande herói francês. Está errada, né? O grande herói francês da Segunda Guerra Mundial. Inclusive ele que vai lutar contra os argelinos, né? Na guerra contra a Argélia, francesa contra os argelinos. Então, a 16 está errada, como a Maria acabou de nos
alertar. E a 32, diversas manifestações contra o apartheid ocorreram na África do Sul. A vitória de Nelson Mandela nas eleições presidenciais foi um dos elementos importantes para o estabelecimento dos direitos políticos e sociais dos negros naquele país. Sim, é o resumão aí do apartheid que durou até 1993, 1994. Né? Ele começa em 1958 e vai até 94. O sistema do apartheid é um sistema de segregação racial, onde se definiu o que os negros nascidos naquele país podiam fazer e o que os brancos descendentes de ingleses e holandeses podiam fazer. Claro que os brancos têm mais privilégio que os negros nesse processo de segregação. Só que esse processo de segregação não é da Idade Média, viu, gente? É de 94, né? Eu, para vocês terem uma ideia, nasci em 91, certo? E a 64. Passei como nasceu em 91? Beleza, então, obrigado, galera. Amo vocês. Sou de 83, sou um pouco mais velho só. E a 64, no final da década de 80, uma multidão se reuniu em Berlim Oriental, reivindicando o direito de passar para o lado ocidental. Apesar da pressão popular, a unificação das duas Alemanhas não pôde ser concretizado. Sim, foi concretizado em novembro de 89, no final da década de 80. Então a 64 é errada. Tá? Quais que eu dei certo aí? 1, 4, 8 e 32? Isso. Tá certo? Sim. Sim? Eu sou foda, galera. Abram, gente, tudo bem? Tá tranquilo assim? Na próxima aula, vocês querem entrar na descolonização da África e da Ásia ou vocês querem trabalhar com as guerras e revoluções em torno da Guerra Fria? Na sexta, às 2h30, o que vocês preferem? A Ana tá aí ainda?